Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos aí ao CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia na sua prova, o conteúdo de História. O e-mail para vocês tirar as dúvidas, curiosidades, questionamentos, historiacomp1@outlook.com. Facebook Isto-sa. Isso é lá para mensagem, 3291650267. Como vocês podem observar aqui do lado, resumão, PM Bahia. Professor, essas luzinhas aí girando, tá me deixando muito doido, muito alegre. Vamos aí então para a discoteca e tudo mais. Essa aula, galera, é uma aula, como o próprio nome diz aqui, resumão PM Bahia, mais dicas e introdução. Eu vou falar nessa primeira aula como que vai ser o nosso curso de História completo, aqui no canal Isto-Sattler, para vocês da PM Bahia. E depois vou falar para vocês que além do resumão PM Bahia, aqui no canal você tem outros benefícios. Lembrando que aqui embaixo nas descrições vou deixar o link que vai remeter vocês a todas as playlists, todos os benefícios que tem aqui no canal Isto-Sattler. E também aqui embaixo vai estar um link remetendo você a um site PCI Concurso, aonde eu vou estar divulgando para vocês, nesse site, as provas anteriores da PM Bahia, aonde vocês podem abaixar, fazer a revisão delas. Tranquilo? Continuando, vamos lá então. Professor, o que você vai falar então? Só vou acertar a câmera aqui, porque agora mesmo que eu vi que o negócio aqui está um pouco errado, mas tudo bem. Vamos lá, provas anteriores. Eu olhei, pessoal, algumas provas anteriores, o que eu tive acesso. Prova de 2007, 2009 e de 2012. Nessas provas, pessoal, está aqui tudo anotadinho. Vou falar para vocês o que caiu. Na prova de 2007, caiu uma questão falando, lembrando que todas essas questões, essa prova, foram feitas pela FCC, a Fundação Carlos Chagas, tranquilo? Uma banca muito boa, tranquilo? É uma das melhores bancas aí que eu gosto de trabalhar, que eu gosto que caia, porque são questões tranquilas, não é muito fácil, mas também não é muito difícil, tranquilo? Na prova de 2007, caiu uma questão sobre características da Constituição de 1824 em comparação com a Constituição de 1891. Lembrando que a de 1824 é a primeira Constituição do Brasil. É a Constituição do Império, uma Constituição que foi outorgada. E aqui já vale um adentro. Qual que é a diferença de outorgar para promulgar? Outorgar é quando você impõe uma Constituição. Ela vem de cima para baixo. Constituição promulgada é aquela Constituição que foi discutida, foi votada, todas as discussões que tiveram ali naquela Assembleia Constituinte entre os parlamentares, foi votada e discutida. Ou seja, teve uma votação, teve uma ordem mais democrática. Nesse caso é promulgada. Outorgada é quando ela é imposta, ela vem de cima para baixo. Ou seja, o cara que está no poder fala, a Constituição é essa e pronto, e acabou. Lembrando que nós temos duas Constituições, podemos falar três, mas que caem nas provas. Duas Constituições que são consideradas outorgadas. Essas duas você tem que saber. A de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição do Império, e a Constituição de 1937. A Constituição já na República, na Segunda República, do período chamado de Era Vargas. Mais especificamente nesse período Era Vargas, no contexto chamado de Estado Novo, a ditadura de Vargas. Tranquilo? Temos uma Constituição no período militar, em 67, que é uma Constituição que uns dizem que é outorgada e promulgada, mas para as provas vai como promulgada. Nós vamos discutir isso aqui também, beleza? Então, caiu uma questão sobre isso. Caiu uma questão sobre Canudos.
E Canudos já caiu já umas 3 vezes, se eu não me engano. Revolução de 1930, caiu uma questão do Estado Novo, mas referente ao regime que acontecia no Estado Novo, em comparação com os regimes autoritários, ou também chamados regimes totalitários, na Europa, o nazismo e o fascismo, ou seja, uma relação de história geral com a história do Brasil. E caiu uma questão sobre o ato institucional número 5, o AI-5, né? Onde ele acaba com o habeas corpus e promove naquele momento o terror, né? As cassação, as perseguições e tudo mais. A maior centralização política na mão do Executivo Federal. Tranquilo? Em 2009, caiu uma outra questão sobre a Constituição de 1824, a Constituição do Império. Caiu sobre processo de colonização. Caiu sobre Segunda Guerra Mundial e o período de Getúlio Vargas. Então ela falava sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial no período de Getúlio Vargas. Outra questão da prova de 2009 foi sobre a condecoração de Che Guevara. Não falava em si da condecoração. Falava o presidente que condecorou Che Guevara. O que ele fez? Então passava inúmeras alternativas. O que o presidente naquele momento fez? E esse presidente era quem? Desculpa aí, galera. Engasguei. Vai que vai. Aqui negócio aqui não tem corte, não. O negócio é assim, muito doido, muito maluco. Tranquilo? João Nil Quadros. Então, você tem que saber que Jânio Quadros é o período, é um dos presidentes que não chegou até o fim do seu mandato. Ele renunciou, não é só através da sua carta renúncia, né? E ele condecorou Che Guevara. Falava a questão sobre a política externa dele. Aí você tinha que saber, desculpa aí, galera, qual alternativa se condizia à administração do presidente Jânio Quadros. Tranquilo? Caiu uma questão sobre ditadura militar também. A questão da prova de 2012 caiu sobre movimentos que ocorreram na Bahia. Só um minuto, pessoal, vou tomar uma água aqui e já volto, que a tosse pegou. Galera, parei aí para tomar uma água, porque a tosse pegou, né? Fiquei até um pouco vermelho. Calma, professor, não vai não. Você tem que dar aula para nós ainda. Beleza, pode ficar tranquilo. Então, nessa questão de 2012, gente, caiu sobre os movimentos que ocorreram na Bahia. Falava dos principais. Sabinada. Falava sobre Revolta dos Malês, Conjuração Baiana, Canudos. Então falava dos principais. E ali você tinha que julgar qual alternativa estava correta. Tranquilo? Isso tudo nós vamos ver aqui. Tranquilo? Quando eu terminar, eu vou depois explicar para vocês. Calma, fica tranquilo. Vamos continuar. Caiu outra questão sobre Era Vargas. Caiu sobre as primeiras. Qual foi a primeira eleição direta no Brasil? Falou também sobre a atividade econômica no Brasil, aonde fala sobre o tabaco, a borracha, a cana, a mineração. Então falou das atividades econômicas no período colonial no Brasil. E falou sobre a independência do Brasil com relação ao que a Bahia fez durante o processo de independência do Brasil. Tranquilo, pessoal? Então, esse aqui são as questões, são as dicas, né? Eu quero mostrar para vocês aqui que caiu muitas questões sobre Brasil Colônia e também muitas questões sobre Brasil República. E Brasil República, gente, vai desde a proclamação da República até os dias atuais, né? Se eu não me engano no edital de vocês. Se eu tiver errado, por favor, me corrigem. Então, caiu questões não muito da Primeira República, mas da Segunda República, aquele período chamado de período dos governos populistas do Brasil, que vai de... Quais são esses governos? Dutra, Getúlio Vargas, seu segundo governo, JK,
Jânio Quadros e João Goulart. Caiu também sobre ditadura militar. Caiu sobre o período da Era Vargas. O período da Era Vargas que compreende de 1930 a 1945. Esses 15 anos de governo de Vargas, aonde nós observamos durante esse período de Era Vargas, dividido em 3 partes. Primeiro, o governo provisório, que é o começo ali depois da Revolução de 1930. O governo constitucional, um pouquinho aí de uma Constituição de 34, através da Revolução Constitucionalista de 32. E o Estado Novo, que é a ditadura de Vargas. Isso tudo nós vamos observar aqui, todos esses períodos. Tranquilo? Então atente muito para a parte do Brasil Colônia e também Brasil República. Brasil Império, vocês viram que caiu questões da Constituição de 1824. Então, tome cuidado. Também em revoluções da período regencial, mas caiu mais questões sobre colonial e Brasil República. Tranquilo? Não é uma regra que pode continuar, mas atende-se por isso, beleza? Então, nesse resumo de PM Bahia, nós vamos observar o Brasil colonial, o Brasil Império e o Brasil República. Como o próprio nome diz aqui, gente, é um resumo. Nós vamos falar dos principais temas que caem na prova, os principais temas que podem cair na sua prova de PM Bahia. Tranquilo? Então, Brasil Colônia, nós vamos fazer um resumo sobre o Brasil Colônia. Brasil Império, também um resumo sobre o Brasil Império. E Brasil República, a mesma coisa. Tranquilo? Mas, o que eu quero dizer para vocês aqui é que, no final do resumo, eu vou estar fazendo uma aula, que é o final do resumo, é quando eu estiver acabando Brasil República. Aqui vai ter uma aula que vai ser sobre revoltas que aconteceram na Bahia. Tranquilo? Por quê? Como a questão de vocês é da PM Bahia, eu quero observar com vocês essas revoltas, porque eu achei muito interessante o examinador postar essa questão em 2012, falando desses movimentos. Conjuração Baiana, Sabe Nada, Revolta dos Malês, Canudos. Então, a última aula do resumão PM Bahia vai ser sobre todas as revoltas, que eu acho as principais, que aconteceram na Bahia. Tranquilo, pessoal? Então vai ser um resumo, que é um resumo, que vai ajudar muito bem vocês. Mas, já vou lembrando para vocês, se inscreva em nosso canal. Aqui embaixo está o link que vai remeter você a esse, que vai aparecer isso aqui no seu computador, tablet, notebook, celular e tudo mais. Vai aparecer todas essas playlists. Caso você não tenha, você entre no nosso canal Isti Sattler, tranquilo? Isti Sattler, se inscreva e clique lá em cima, playlist. Vai aparecer tudo isso aqui para vocês. E para vocês do resumão PM Bahia, não tá aqui ainda resumo PM Bahia, porque eu ainda não, é a primeira aula que eu estou gravando, beleza? Mas vai estar aparecendo o resumo PM Bahia. E também, vocês têm que atentar, eu estou falando para vocês, gente, para vocês assistirem. Por quê? O próprio nome diz aqui, é um resumão. Então, quer uma coisa mais completa, quer fazer uma prova mais segura, assista também essa playlist Pulo do Gato, que são temas importantes, que caem também em questões da prova de vocês. E principalmente, esta playlist aqui, ó. Playlist de História do Brasil. Essa playlist de História do Brasil são 104 aulas super completas mesmo. Então, arrume um tempinho, num dia assiste 2, 3 aulas. Eu sei que é cansativo, mas a aprovação no concurso lá na frente vai satisfazer todo esse perrengue que você vai passar, todo esse sacrifício nos estudos. A aprovação é a sua recompensa, é uma recompensa muito boa, tranquilo? Então, tire aí do seu tempo, assiste aí num dia, quantas aulas você conseguir, mas assista essas aulas. Por quê? Elas são super completas mesmo. Em todas as aulas do Resumão PM Bahia, vou estar frisando para vocês essas duas playlists. Pulo do Gato, que serve para vocês, e a playlist
História do Brasil, que é super completa mesmo, para vocês saberem, porque eu quero a aprovação de vocês, galera. Beleza? E caso você for fazer outra prova, ESA, SPSEC, Enem, outra coisa, tem tudo aqui também. Beleza, pessoal? Colégio Naval e tudo mais. Um abraço para vocês e quero desejar a vocês uma boa sorte. Pegue nos estudos agora, já era para ser ontem. Se você não pegou, comece agora, nesse exato momento. Começa a separar os seus materiais. Por quê? O conteúdo de vocês é bem grande. Não é só a parte de história do Brasil, mas tem geografia, matemática, direito, se eu não me engano, que eu vi ali. Tranquilo? Então, já começa logo de agora. Beleza? Então, nossa primeira aula, vem aí. Nós vamos falar sobre o quê? Brasil Colônia. Valeu, galera. Um abraço.